Olá pessoal, então galera aqui com vocês. Então pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de dois assuntos que se correlacionam. O MSRP, ou melhor dizendo, o possível fim dele nas GPUs e a manipulação de mercado de GPUs também. Explicando o MSRP, para quem não sabe o que ele é, o que ele vem a ser de fato, ele é a sigla para Manufacturer Suggest Retail Price, o que em português, traduzindo, seria o preço sugerido pela fábrica. Em outras palavras, o preço que o fabricante sugere para os lojistas venderem determinado produto. Lá fora, é uma informação bastante comum dos fabricantes de diferentes produtos divulgarem o MSRP. Já aqui, no Brasil, é algo que começou a ser mais difundido quando as montadoras de automóveis e motos de fato entraram na internet ali na parte final dos anos 2000 e começo dos anos 2010. Entretanto, para outros tipos de produto, não temos essa prática usual de divulgação aqui no Brasil. E não preciso dizer que para a área de hardware, aqui no Brasil, talvez só a Intel faça isso na sua página com os seus processadores. A questão é que no caso de carros e motos, normalmente existe a rede de concessionários da marca, e mesmo isso não significa que as lojas sejam obrigadas a praticar o preço sugerido pela fábrica. Por isso, então, é muito comum encontrar carros e motos por valores, no caso, superiores ou inferiores ao sugerido pela fábrica. Então, se nesse exemplo, onde existe uma rede que fica sob a asa de um fabricante e não existe essa obrigação, por que no varejo em geral o preço sugerido deveria ser respeitado? O importante que eu tenho que falar aqui pra galera mimizenta, antes que comecem a fazer mimizagem aqui, eu não estou falando que sou a favor de cobrarem mais, eu estou dizendo de que a questão que eu estou falando aqui é que não existe nada que obrigue a prática do preço sugerido. Ainda mais atualmente aqui no Brasil, com essa bagunça que virou a diferenciação do ICMS, que obriga o pagamento interestadual. Então, mais ainda, o preço sugerido virou uma utopia por aqui. Então, a menos que você queira que o Estado interfira nos preços, o preço sugerido serve apenas como uma possível referência e não como uma obrigação. Só que, com as placas de vídeo, existe um fato bem interessante. Exceto as versões Founders Edition, que são da própria Nvidia, as placas de vídeo em geral elas são disponibilizadas por outras empresas, como por exemplo a Asus, a Palit, a Gigabyte, Colorful, MSI, entre tantas outras. Na verdade, o que a Nvidia e a AMD fazem é vender o projeto e o kit que serve como base para esse projeto, que no caso esse kit é composto pelo chip gráfico, memórias VRAM e outros componentes para, enfim, que sigam uma certa especificação. Então, se os fabricantes parceiros podem usar diversos outros componentes e até mesmo seu próprio design de arrefecimento, por que então Nvidia e AMD teriam gerência sobre os preços praticados pelas placas de vídeo? E aí, o que acontece? Temos situações de pessoas que abrem mão de pegar uma placa de vídeo de categoria superior para pegar uma de um modelo top, mas de categoria inferior. Mas isso eu vou falar mais adiante um pouco. Mas antes de seguir, já aproveita e deixa o teu like, te inscreve também no canal e aciona o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do mundo do hardware. A grande questão em volta do MSRP das placas de vídeo e de outros produtos é que a situação atual do mundo literalmente jogou um caminhão de areia em cima do que nós tínhamos como referência. E então entramos num ciclo onde não faltam motivos, sejam eles reais ou não, para justificar preços tão acima do sugerido. E aonde eu quero chegar com isso? É que nem Nvidia e nem AMD assumem a culpa pelos altos preços praticados e nem sequer se manifestam ou ainda fazem ações efetivas para a redução. E ao melhor estilo Homer Simpson, colocam a culpa em quem bem entendem. Apesar, na verdade, sim, apenas o que a Nvidia e a AMD fazem é colocar uma máscara de que elas estão muito preocupadas com os gamers e com isso acabam lançando produtos duvidosos como se fossem a salvação. Com isso, chegamos na manipulação de mercado. Recentemente, o canal Moore's Law is Dead, que diz ter uma fonte de alto escalão em uma fabricante de GPUs, disse que a própria AMD
pagou, ou seja, disponibilizou verba para as fabricantes disponibilizarem algumas unidades das RX 6500 XP pelo preço sugerido no dia do lançamento. Ou seja, a AMD pagou para que algumas marcas, enfim, alguns lojistas também, oferecessem as placas pelo preço sugerido, ou seja, pelo MSRP. E eu não preciso dizer que atualmente placas de vídeo sendo vendidas pelo preço sugerido, automaticamente acabam causando um alvoroço na galera e automaticamente o hype vai lá para as estrelas. E agora eu falo o seguinte, ó, você que está aí do outro lado da tela, você está pensando de certo assim, nossa, como a AMD é boazinha ao fazer isso, ela quer ajudar os gamers, então ela está pagando o pessoal poder comprar pelo MSRP? Errado! Isso é uma tática, pois como sabemos, acontece a loucura no lançamento. E aquelas unidades disponibilizadas pelo preço sugerido desaparecem em segundos. E aí, eu faço agora a outra pergunta. Depois que elas desaparecem em segundos, o que acontece? Aparecem as unidades sem o benefício. Ou seja, elas aparecem com um preço superior. Resumindo, artificialmente criou-se uma alta demanda que justifica o aumento dos preços. E falando de Nvidia, lembram-se que em meados de junho, julho do ano passado, que até fiz vídeo aqui no canal sobre isso, que a Nvidia prometia RTX 3060 à vontade e que seria tanta placa de vídeo que o mundo ficaria feliz? Pois é, eu estou esperando ver essa felicidade mundial até hoje. Claro que junto com a promessa como essa que eu mencionei, tivemos também as ações contra os mineradores, que sabemos muito bem não derem nada. Mas é aquela coisa, né? Vai mantendo o hype da galera que tá lá na estratosfera. Os meses passaram e os preços seguem longe do sugerido. Mas, tem aquele detalhe, né? Surgiram outras variantes ao longo dessa história das placas Nvidia. Tivemos 2060 de 12 GB, 3070 Ti, 3080 Ti, 3080 de 12 GB. Pois é, não tivemos aquela enxurrada, vamos dizer, de placas prometidas, mas em compensação saíram diversos modelos diferentes. Pois bem, percebam que a RTX 2060 de 12 GB não teve um preço sugerido anunciado oficialmente pela Nvidia. E o mesmo aconteceu agora bem recentemente com a 3080 de 12 GB. Então assim, ó, pegando o exemplo da 3080, nós temos a 3080 tradicional de 10 GB, a 3080 Ti que tem 12 GB, e agora essa 3080 não TI com 12 GB. Em outras palavras, para o consumidor que não é atento, enfim, que não conhece muito, são muitas variações de um produto muito semelhante e que possuem preços sugeridos bem distintos. No caso, pegando a 3080 tradicional e a 3080 Ti e a novata 3080 de 12 GB, que vem sem preço sugerido, teoricamente substituindo o modelo tradicional de 10 GB, é um tanto confuso. E levando em conta por quanto um modelo de 10 GB vem sendo vendido na realidade, ou seja, esquecendo o preço sugerido do modelo tradicional, obviamente essa nova placa de vídeo, esse novo modelo de 12 GB da 3080, acaba se situando numa faixa de valor mais próxima do que foi sugerido para a 3080 Ti. É uma faixa de valor muito acima da 3080 normal. Então, assim, a Nvidia promove um aumento, sem dizer de fato que as placas ficaram mais caras. Pois se a Nvidia de fato anunciasse, nós vamos aumentar os valores, muita gente ia acabar gritando que pelos 2 GB extra de memória VRAM, no caso o aumento seria muito grande, seria, nossa, subiu demais. Só que, como esse aumento já surgiu disfarçado na 3080 Ti, afinal, além da memória VRAM extra, ela tem um chip gráfico superior, afinal ela acaba sendo uma 3090, mas com menos VRAM, o que acontece? Acaba catapultando todos os preços para cima. E a verdade é que as versões, vamos dizer assim, 6050 das placas da atual geração da AMD que estão por vir, vão servir para esse mesmo propósito, que é o qual? Justificar um aumento de preços, afinal é um novo produto. Falando um pouco rapidamente de Brasil, eu tenho certeza que logo alguém vai aparecer aqui dizendo que os preços estão baixando sim e que agora a coisa vai.
Sim, pessoal, ocorreram reduções, mas isso ocorreu porque as grandes lojas tiraram os distribuidores da jogada e elas estão importando diretamente as placas de vídeo. Então, esse foi o verdadeiro motivo desse pequeno alívio que aconteceu nos preços das placas de vídeo aqui no Brasil, pois tem menos, vamos dizer assim, um atravessador no meio do caminho. Mas voltando ao assunto principal, com toda essa pandemia dos últimos 2 anos, nós perdemos a referência de preço. E para a Nvidia e a AMD, e na verdade para todas as empresas, isso é muito bom para elas. Em um mundo que atualmente a informação é tão disseminada, é tão fácil se conseguir informação, encontrar meios que coloquem em dúvida ou que dificultem essa âncora de referência de preço é uma vantagem estratégica para se manter os preços elevados. E detalhe, né? Temos então, que eu já comentado antes, aquela bizarrice onde uma placa de vídeo de entrada com 3 fãs custa R$1.000 a mais que uma outra que tem 1 ou 2 fãs, mas usa o mesmo chip gráfico. É aquela história que eu já falei para vocês. A AMD, no caso, ela vem planejando seus preços baseados no desempenho da placa. E isso, como eu falei, eu já expliquei em algum momento aqui no canal. Mas a filosofia, para quem não está atento a esse detalhe, é a seguinte. Se a 6600 XT tem o desempenho da 5700 XT, então ela terá o preço sugerido de lançamento da 5700 XT. Ou seja, ela vem precificada no mesmo patamar da placa de geração anterior que entrega o desempenho semelhante. E não, ou seja, a placa quando ela chega a um novo modelo, não chega substituindo a sua antecessora espiritual. Em outras palavras, isso acaba sendo um aumento de preço disfarçado e resulta em uma manipulação de mercado e, consequentemente, leva ao lançamento de placas salvadoras por preços absurdos, onde o pessoal ainda tem coragem de bater palma que nem foca e dizer que valem a pena sem perceberem que estão sendo manipuladas pelo mercado. Mas e aí, pessoal, como é que vocês se sentem com essa situação toda? Vocês ainda têm esperança de melhora, já que no final desse ano nós teremos uma nova geração de placas? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!